Hoje vamos falar de um tema um bocadinho mais difícil, as visitas supervisionadas, e gostava de perguntar à doutora Eva, o que é que sentiu e o que é que pensa sobre os casos que já acompanhou de tantas mães e tantos pais que estão restringidos às visitas supervisionadas com os seus filhos, não é? Sim, temos infelizmente muitos pais e muitas mães que que têm que ver os seus filhos em salas supervisionadas. São salas que eles descrevem como salas frias, escuras, sem nenhum afeto, e que para eles é muito triste ter que fazer estas visitas nestes contextos sem afeto. Como é que esses pais descrevem o espaço onde ficam com os filhos? Como é que é o espaço físico? O que é que eles sentem? Sim, eles sentem que são espaços muito frios, são espaços muito pequeninos, são espaços em que não são nada agradáveis, muitas vezes até esses espaços não estão muito bem cuidados e, portanto, são sítios em que as pessoas chegam, recebem os seus filhos, não é? Num espaço que não é acolhedor, e isso não facilita as relações entre pais e filhos, não é? Claro. E o que é que a doutora Eva acha que se perde quando um pai consegue apenas ver o seu filho neste ambiente? Porque a parentalidade não é à hora, não é? E o que acontece nas visitas supervisionadas, só o nome é horrível, não é? Como é que um pai é uma visita, um pai não é uma visita, não é? O pai é alguém que deve estar na vida do filho no dia a dia e não uma hora. E uma hora, numa semana, uma hora é muito pouco para haver relações de parentalidade, de afeto, de carinho, e portanto, e depois sabe que só vai voltar a ver o filho dali a uma semana, não é? E isso é muito longe, não é? Ali uma semana e outra vez nesse espaço frio, não é? Em que, no fundo, a relação às vezes nem sequer consegue ser natural, como seria num espaço em casa ou num parque, isso é completamente diferente, não é verdade? E como é que os pais descrevem o tempo destas visitas? Como é que é a relação entre Eles eles e as sentem crianças? que é um espaço muito artificial, não é? Em que estão ali, às vezes está um profissional, dois profissionais, em que sentem-se vigiados, em que se sentem pouco confortáveis, porque estão sempre quase que uma parentalidade sobre avaliação, com medo muitas vezes de dizer coisas. Será que isto é correto dizer ao meu filho? O que é que o profissional vai pensar? O que é que não vai pensar? E, portanto, nestes contextos perde-se tudo o que é normal numa parentalidade, que deve ser livre de estar, de abraçar, de beijar, de sentir que se está confortável e seguro num espaço para a parentalidade. E estes espaços são tudo menos isso, não é? Pois. E no fundo, o que nós vemos são momentos que nunca mais voltam, os pais a perder momentos que nunca mais voltam, não é? Sim, isso é uma questão que os pais e as mães referem muito, que é têm um convívio supervisionado, por exemplo, à quarta, das 5 às 6. Mas nessa quarta, das 5 às 6, muitas vezes não se pode festejar o dia do pai, porque não calhou naquela quarta. Não se pode festejar o aniversário do filho, porque não calhou naquela quarta. Não se pode festejar o Natal, não se pode festejar momentos tão importantes que não cabem naquele momento, não é? Portanto, aquela hora não envolve toda a vida que devia acontecer, porque é a vida real, não é? Pois, é verdade. E são momentos cruciais na vida de uma criança, não é? Os primeiros dentais, os E primeiros muitas vezes aniversários. estas situações são importantes, por exemplo, um sábado, mas não existe técnicos que trabalhem ao sábado. São importantes um jantar de aniversário, mas não existe técnicos que trabalhem nesse horário. Pronto. Depois o que é que fazemos? Tentamos inventar uma festa de aniversário naquela sala, levar um bolo, levar uns brinquedos, levar. Mas tudo isto é falso, não é? Quer dizer, enquanto com o outro pai e a outra mãe a criança teve uma festa em casa, com a família, com bolos, com os amigos, com o outro pai tem numa sala à quarta-feira com um bolo que não pode aparecer a avó, o tio, a tia,
os primos, porque só pode estar o pai ou a mãe, um bolo e uma prenda que é entregue sem poder utilizá-la. O exemplo de um pai que foi festejar o aniversário do filho nessa sala, passado uma semana, porque não dava para ser no dia dos anos, e ofereceu uma bicicleta que não podia experimentar, não podiam ir para a rua experimentar a bicicleta, que é aquilo que se faz na vida real, não é? É verdade. E já ouvi dizer que há situações ainda mais duras do que estas visitas nestas salas, não é? Há pessoas que passam por situações muito duras durante estas visitas. Sim, por exemplo, ainda há pouco tempo um pai descreveu que ele estava numa sala e os filhos noutra sala e que só via os filhos através de um espelho, não é? De um vidro. E, portanto, ele via os filhos a saltar, a brincar, a viver através de um espelho, que nem contacto tinha com os filhos. Quer dizer, isto não é nada e torna-se grave um pai ter que passar por uma situação destas. E pensa-se muito se. Mas quem são estes pais que têm que estar a ver filhos supervisionados numa sala sobre a vigilância de profissionais? Devem ser pais que fizeram alguma coisa muito grave, mas não é. Mas não é. A maior Pois. parte destes pais que estão nesta situação são pais que ou existiram situações de falsas acusações, ou mesmo que não se saiba o que é que aconteceu, eles passam a ter visitas supervisionadas. Pois, e isto de eles estarem a ver os filhos por um espelho, eu ainda não tinha ouvido falar destes casos e realmente é uma violência emocional enorme, não é? Um pai querer estar com o filho e ter de o ver quase como se fosse um prisioneiro, não é? Sim, um Ali. prisioneiro que vê o filho viver sem estar presente, não é? Pois, E sem poder tocar, sem poder abraçar. Porque como é que há parentalidade sem o abraço, sem o carinho, sem o afeto, não é? claro. E isso é complicado. E outra questão que é muito importante é que estas visitas são muito curtas, não é? É 1 hora por semana e muitas vezes o que é que acontece é que mesmo essa hora, uma vez por semana, às vezes não existe, porque basta o pai ou a mãe que normalmente leva a criança a estes convívios supervisionados, não levar uma semana porque a criança está doente ou porque a criança tem que fazer uma atividade e nessa semana não pode, implica que esse pai ou essa mãe vai estar 2 semanas sem ver o filho, 2 semanas à espera para estar aquela hora com o seu filho. Portanto, isto não tem nada a ver com parentalidade, não é? Não, de todo. E também temos casos em que a família alargada é afetada pelas visitas supervisionadas, não é? Sim, porque muitas vezes estes pais e estas mães pedem aos profissionais que a avó que não vê a neta ou o neto há tanto tempo, que gostaria de estar presente, gostaria de ir, gostava de levar um carinho, e isso tudo é proibido, é impedido. Portanto, não, essa visita é para si, para o pai, para a relação com o seu filho. Mas as relações não se fazem só de pai para filhos. Os avós, os tios, são pessoas muito importantes estarem presentes nestes contextos. Não é? Claro, e se calhar até fazia uma grande diferença o ter os avós ou os tios presentes, em contrapartida com as salas frias e não é? Era um ambiente mais familiar e se calhar a criança até se sentia mais confortável de estar com mais família dentro destas salas que, como nós temos visto, São muito frias. são Eu não e, sei, Madalena, se queres falar de. Tu também passaste por uma salas supervisionadas, queres falar da tua experiência? sim, posso falar um bocadinho sobre a minha experiência. Eu lembro-me na altura de serem salas, como a doutora Eva já disse várias vezes, frias e muito artificiais. Nós estávamos num ambiente que
porque não era natural e lembro-me de ter os meus dois pais juntos, para mim era uma coisa muito estranha, não é? E foi um ambiente em que isso foi obrigatório quase, e foi a mandato do tribunal, portanto sentia-me mesmo obrigada a ir lá. Um, e realmente todas as reações que nós tínhamos ali eram reações e conversas que nós tínhamos ali eram conversas artificiais, sabíamos que estávamos a ser completamente observados. Eu sabia aquilo que tinha de dizer porque estava a passar por uma situação de alienação parental e o facto de ter ali o meu pai à minha frente, que era o meu alienador, e a minha mãe, já sabia exatamente o que é que eu tinha de dizer. Ou seja, o ambiente era tão artificial e depois ainda tinha toda a questão da alienação parental, só piorava a situação, não é? Só fazia com que eu estivesse mais revoltada com a minha mãe e não havia qualquer tipo de vontade de ver ali carinho. Estou aqui, obrigada, estou aqui numa sala fria, o que é que eu estou aqui a fazer com duas técnicas? Não leva a mal porque era com a doutora Eva, mas com duas técnicas que eu não conheço, não sei se querem o meu bem, se querem o meu mal, e portanto estas salas eram muito essa a sensação que nos passavam, que tinha de manter ali um papel e, e Portanto, não. era tudo medido, era tudo pensado, era tudo, e não havia nada, era tudo artificial, no fundo, Sim, estas. Mas depois, essa foi as primeiras sessões, decidimos passar para fora destas salas, onde a vida corre, não é? Porque a vida não corre dentro das salas, nem nos gabinetes de psicologia, nem nos gabinetes onde as pessoas fazem as sessões. E, portanto, o que é importante, e há as boas práticas também que nós temos que pensar, e é aquilo que funciona, é ir fazer estes convívios no espaço exterior, onde a vida existe, não é? E esses espaços exteriores também têm que ser pensados quais são. Nesta situação, em relação a ti, Madalena, fez um levantamento, pensámos quais eram os passos que tu e a tua mãe, no passado, antes desta alienação e desta situação de não estares com a tua mãe, quais eram os espaços onde havia afetos, ou onde vocês iam e que eram espaços seguros e de conforto e que se divertiam. E pensou-se na livraria barata, que era um espaço onde tu e a tua mãe, no passado, tinham bons momentos. é verdade, sim senhora. E eu acho que durante todo o meu processo, este acompanhamento que nós tivemos num contexto natural, que foi a livraria barata, é capaz de ter sido os únicos momentos em que eu consegui ter uma interação normal com a minha mãe durante os 4 anos que tive sem ela. Mesmo porque não tinha ali, não tinha o meu pai a observar-me, não tinha uma técnica a escrever um relatório ao mesmo tempo que eu estava com a minha mãe e, portanto, já estávamos num ambiente em que eu conseguia lembrar-me do que é que tinha sido a minha vida antes com a minha mãe e consegui voltar a esses momentos que eu tinha tido com ela e isso foi fez uma grande diferença. Fez tanta diferença que na segunda sessão tivemos de levar o meu polícia, entre aspas, não é? Que foi o meu irmão na altura, porque eu acho que o meu pai se apercebeu que este acompanhamento estava a resultar, não é? Pois, ia desbloquear, portanto, eu Sim, lembro-me que no caminho, isto era estranho para ti, sair daquelas salas, sair de tudo aquilo que estava previsto, e portanto, quando é na vida real, existe menos previsibilidade, existe menos possibilidade dos pais e mães alienadores fazerem um guião para o que se vai passar, portanto ficam um bocadinho sem saber como é que eu vou preparar a minha filha para este convívio na rua, e eu nem estou à porta, portanto, à porta do gabinete, porque não há gabinetes, é a vida real, e portanto ficam um bocadinho sem saber como preparar os seus filhos para isto. E lembro-me que mesmo no caminho estavas muito tensa, não é? Sem saber o que fazer, não te querias aproximar da tua mãe, não saías do pé de mim, quase como dizer, eu não vou falar com a minha mãe, eu não quero isto, mas ao longo do caminho isto foste descontraindo, foste ter tempo para estar, e eu acho que só chegaste a descontrair quando entramos na livraria barata e ninguém podia ver o que se passava. Portanto,
existe sempre aqui uma ideia que, mesmo naquele caminho, alguém pode estar a ver. Muitas vezes até os pais e mães alienadoras dizem: eu vou estar lá a ver, eu vou estar presente, tu não me vais ver, mas eu vou estar lá. No fundo, para obrigar a criança a ter aquele comportamento que é aquele que é Desejado. pedido. Pois, e neste caso seria mesmo isso, mas também foi a questão de chegarmos à papelaria e começarmos a ver o material e coisas que me lembravam da minha mãe, que eram memórias a que eu não podia aceder em casa do meu pai, não é? Foram coisas que nós tínhamos de guardar dentro de nós e não podíamos revisitar. E ir à barata e estar a ver as coisas com a minha mãe foi uma memória muito que era muito familiar. E foi muito isso, voltar atrás, voltar a sentir outra vez as coisas. E é como a doutora Eva está a dizer, os pais não sabem como preparar, os pais admiradores não sabem como preparar as crianças para estas visitas antes, hum, quando estão na rua e não sabem o que é que vão dizer. Ao ponto em que nós chegámos na terceira sessão, na rua, já íamos, eu ia fugir. Era esse o plano que o meu pai me tinha dado e na terceira sessão vais fugir e corres e tu corres mais que elas e corres e foges. E portanto é verdade, os pais alienadores tentam mesmo preparar-nos e doutrinar-nos sobre aquilo que nós devemos fazer, mas num ambiente destes é quase impossível, não é? Ou fogem, que é um bocadinho difícil com dois adultos ao lado, ou não têm maneira de preparar a criança. Portanto, eu acho que é das Portanto, melhores. isso é outra questão muito importante, é que nós profissionais temos que estar preparados, quando os pais ou mães alienadores não sabem como preparar, dizem que tu, quando estiveres nessa situação, vais fugir. Vais fugir e vais dizer que não queres estar ali e pronto, e no fundo muitas vezes a pessoa está no fim da rua à espera, como como na segunda vez. Na segunda vez, decidimos, pensámos em conjunto outro programa, outra situação que seria agradável para estares com a tua mãe e decidimos que iríamos então ao cinema, que era uma coisa também que vocês faziam e que era hábito. Claro que na segunda vez o teu pai sentiu que já estava a haver muita relação e que eram momentos agradáveis para ti e que não podia deixar que isso acontecesse. E então aí pede que só podes ir se levares o teu irmão, não é? Sim, sim. Na altura eu achava que eu só me sentia bem a ir se levasse o meu irmão, porque isto, a manipulação é muito isto, não é? Fazem-nos acreditar que é isto que nós queremos. E foi isso, na altura, eu só vou se o meu irmão for, lembro-me perfeitamente. E o meu irmão foi. E aquilo realmente correu muito mal, a doutora Eva lembra-se, nós Quer dizer, a parte do cinema conseguimos ainda, ver tudo. mas havia aqui uma ideia, o que acontece é, se há sempre preparar para criar uma situação que não existe, não é? Por exemplo, na vossa situação é, se a mãe mexer no telemóvel, vocês vão fazer uma crise, vão dizer que isto é impossível e vão fugir, não é? Pois, e portanto, quando chegámos ao final do filme, foi exatamente isso. Apontámos os dois o dedo à minha mãe e dissemos: porque tu estiveste no telemóvel, porque a minha mãe tinha agarrado uma vez no telemóvel para mandar uma mensagem, porque tu estiveste no telemóvel e não quiseste saber de nós, então vamos chamar o nosso pai para ir embora. E nem a doutora Eva nem a minha mãe conseguiram agarrar-nos na altura, porque o meu irmão pegou em mim, isto subimos lá para cima, porque isto era um cinema subterrâneo, subimos e eu já estava o meu pai lá à nossa espera para nos vir buscar e acabou a Pronto, mas sessão. lá está, muitas vezes as fugas dos convívios, mesmo quando não são supervisionadas ou não são acompanhadas, existe este combinar, tu vais fugir. Sim, E é tão engraçado que o pai ou a mãe alienador está na esquina ou no fim da rua, como por acaso estava lá, eh, porque já tinha sido combinado que ia haver esta fuga, não é? sim, sim. E eles estavam em completo estado de nervosismo, não é? Com isto de nós estarmos os dois com a minha mãe. Portanto, era um perigo para aquela bolha em que nós vivíamos. E, portanto, era mesmo isso que eles estavam a fazer. Estavam ali a policiar. Pois, isto para pensarmos que todos os convívios devem ser feitos em contextos reais, na casa, porque quando vamos, por exemplo, à casa dos pais fazer os convívios com os filhos,
existe vários fatores que são fundamentais para as relações, como por exemplo os cheiros da casa, o sofá, sentar-se no sofá, que no passado viam televisão e estavam a brincar, Os quartos, os nossos quartos, os vossos voltámos ao nosso quarto. quartos, o chegar outra vez ao quarto e abrir gavetas e ver os brinquedos, as roupas que fazem parte da vida real, não é? Portanto, tudo isto não existe nestas salas supervisionadas, não é? Claro, e surgem muito menos efeitos na criança, não é? Uma visita em contexto natural deixa a criança com muito mais dúvidas de o que é que se está aqui a passar. Será que eu não quero mesmo estar com a minha mãe? Será que é assim um monstro tão grande quanto andam a pintar? E eu acho que é muito isso, o contexto natural é isso que nos fornece. E a doutora Eva acha que é este contexto natural que será a melhor maneira de seguir com os casos de alienação, não é? Sim, porque todas as situações que nós temos em que vamos fazer a reconstrução da relação na casa das pessoas, existe muito mais rapidamente um desbloquear da situação, não é? E como existe muito menos controle, porque o controle é que é o problema, é o estar naquele ambiente já ninguém está a ver, então eu posso ser simpático com a minha mãe ou com o meu pai, mas é tão interessante que muitas vezes estes convívios correm muito bem dentro de casa e quando vamos entregar a criança outra vez ao pai ou à mãe alienador, ele finge que aquilo tudo correu mal, não é? Foi horrível, não fizemos nada, não quero voltar ali. Portanto, eles têm que agradar o pai ou a mãe alienador e mesmo que tenham vivido bons momentos na casa, naquele espaço, eles vão dizer que não. E por isso é que é muito importante estarmos, porque quando estes pais estão sozinhos, não há ninguém que possa validar que a coisa correu bem, que a situação correu bem. E, portanto, é sempre posto em causa que aquilo pode não ter corrido bem e não se volta a acontecer. Mas se tiver um profissional, nós estivemos lá e podemos dizer que não, que ele almoçou bem, que brincou, que foi abrir as gavetas onde estavam os brinquedos, que foi jogar a PlayStation. Tenho uma criança que até, passado um bocado, foi-se meter dentro da cama e aconchegou-se para sentir o conforto e o carinho da sua cama, que já não ia há tantos anos. E, portanto, tudo isto é fundamental para desbloquear e para demonstrar que aquela criança não tem problema nenhum com aquele pai ou aquela mãe. Pois é, verdade. E muitas vezes, até para aqueles casos em que nós temos falsas acusações, é importantíssimo haver este técnico para dizer que não, esta criança nem sequer tem um comportamento de medo perante o pai, que supostamente foi violento ou que fez isto ou que fez aquilo. Portanto, esta observação é importantíssima para depois resolver uma situação de alienação parental, não é? Então, se a criança, houve aqui uma questão de violência doméstica, como é que a criança não tem medo, qualquer tipo de medo em relação ao pai ou à mãe, não é? Exato. E isso é muito importante, estar então estes profissionais nos contextos desta reaproximação, destes convívios supervisionados, para desbloquear e depois poder-se criar aqui um plano, porque o que eu sinto muitas vezes é que nós temos pais e mães que estão há 2, 3, 4 anos a ter visitas supervisionadas em salas. Como é que não existe evolução? E com relatórios sempre a dizer não, ainda não existe relação entre o pai e a filha, e portanto estamos anos e anos. Só o que é o problema nestas situações é que não há um plano, não há uma planificação, não há objetivos. Se perguntarmos a este pai o que é que foi combinado neste contexto, que tem que se chegar aqui ao objetivo para poder passar para um convívio de ir a um café, tomar um gelado, tomar um sumo. Não existe uma planificação e, portanto, não existindo planificação, não há objetivos e, portanto, as pessoas não saem destas salas porque ou fizeram sempre qualquer coisa mal, as crianças ficam fartas de estar nestas salas, não acontece nada nestas salas, as salas são sempre as mesmas e, portanto,
isto, em vez de melhorar a relação, às vezes até as coisas podem complicar-se, não é? Pois, porque a criança também sabe que tentar sempre que tiver com o pai vai estar neste ambiente. É verdade, e o papel dos técnicos é muito importante nestas situações de alienação parental. E ainda acho que ainda é mais importante, eu lembro-me muito bem da doutora Eva, no meu caso, de insistir muito para eu falar e para eu. Ou seja, reforçava muito a relação com a minha mãe, sempre que eu conseguia falar com ela, mesmo dentro da barata. Eu lembro-me que a doutora Eva estava lá para reforçar os comportamentos e as conversas que nós tínhamos. E isso é muito facilitador da relação, não é? Termos alguém a dizer boa, agora falaste, pô, estás mais à vontade, coisas assim deste género, às vezes são mais, facilitam a criança saber, ok, não estou a fazer nada de errado, isto é uma coisa boa. Às vezes não sempre com estas falas que eu disse agora, Claro, mas não estou sozinho, não é? Não sim, estou sozinha nesta situação e estou a fazer as coisas bem, porque numa primeira fase tu não falavas diretamente com a tua mãe, dizias eu não falo com a minha mãe, eu falo consigo e depois se quiser diga à minha mãe. E depois só aos bocadinhos é que foste não precisando de falar comigo e falar diretamente com a tua mãe e portanto e foi mais nestes contextos em que já estávamos num ambiente seguro, como por exemplo dentro da livraria, num espaço em que vocês tinham vivenciado coisas muito boas portanto acaba por ser nestes espaços que se vive realmente a parentalidade, não é?